Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, né? Estamos alegres com o nosso Deus por mais uma vez termos o privilégio e a oportunidade de nós aprendermos um pouco a palavra do nosso Deus. E é com muita eh, humildade e com muita gratidão a Deus que eu quero compartilhar com os irmãos três versos da palavra de Deus que está escrito na carta do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo de número 4. E nós iremos ler três versos da palavra do nosso Deus. E o primeiro verso é o verso de número 11, que está escrito assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E a gente encerra com o versículo 13, que diz assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, esse é um texto que ele é necessário, né, ser tratado com a igreja, a respeito de um assunto que é de grande prioridade para as nossas vidas. E se a gente observar, né, poucos têm o cuidado de estar ensinando a igreja a respeito dessas grandes verdades que o apóstolo Paulo ele deixa como recomendação para o nosso crescimento espiritual. E o interessante é que eu gosto muito de debater. Agora, debater no sentido de aprender um pouco mais com pessoas que realmente têm um vasto conhecimento dentro das Escrituras e que contribui para o nosso crescimento espiritual, né? Haja vista que a palavra do nosso Deus, ela é mais penetrante que uma espada alguma de dois gumes. E eu estava, quase nesse instante, conversando com um amigo meu a respeito desse texto, e o amigo Espírito Santo, ele trouxe uma iluminação de uma forma bastante contundente em minha vida, que eu não tinha prestado atenção ainda, né? E a gente vai recapitular, iniciando o versículo 10. Eu li Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Mas eu quero ler o versículo anterior, que esse versículo, ele falando comigo, me chamou muita atenção, que faz parte do mesmo contexto, que diz assim: Ora, será Paulo dizendo, né? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Os irmãos sabem que Paulo ele foi o fundador da igreja de Filipe. Em uma das suas viagens missionárias, Paulo fundou a igreja de Filipos. E o interessante de tudo isto é que Paulo ele faz questão
de afirmar que foi os crentes de Filipe que no início que Paulo estava lá, trazia o sustento de Paulo. O verso de número 15 diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. E é interessante, queridos, que quando Paulo fala esta verdade, Paulo mostra que ele era assistido pelos crentes de Filipe, ou os filipenses, melhor dizendo, em uma linguagem de melhor compreensão. Mas no versículo de número 10, que nós acabamos de ler, os crentes de Filipe tinham esquecido de Paulo. E Paulo já, Paulo como sempre, melhor dizendo, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, indo de regiões a regiões, Paulo estava só, esquecido pelos crentes de Filipe. Mas Paulo falou uma grande verdade. E diante dos textos que nós lemos, ou do texto que nós lemos, nos versos de número 11, eu acho interessante a forma que este versículo, número 11, ele é escrito na linguagem de hoje, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. NTLH. Está escrito assim esse versículo. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Olha aí. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Era como Paulo estivesse dando a resposta a ele mesmo do versículo anterior. Como Paulo estivesse dizendo aos crentes de Filipe: eu sei que foi Deus que foi lá nos vossos corações e fez com que vocês lembrassem de mim. Aí o verso de número 12, Paulo diz assim: sei o que é estar necessitado. E sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi um segredo. Olha que coisa linda, viu? De me sentir contente em todo o lugar e em qualquer situação, irmãos. Eu louvo a Deus, amados, pela sua infinita misericórdia, porque Deus é aquele que escolhe, investe e o nome dele é glorificado. E o apóstolo Paulo, quando ele diz uma verdade tão profunda como esta aos crentes de Filipe, era como Paulo estivesse dizendo assim: a situação, as circunstâncias, fez com que eu aprendesse a saber lidar em toda
e qualquer circunstância em minha vida. E o que eu acho mais interessante, queridos, é que quando Paulo diz essa verdade, ele diz de uma forma tão gloriosa. Ele diz assim: eu aprendi um segredo de me sentir contente. Era como Paulo estivesse dizendo: ei, não tem tempo ruim na minha vida, não. E aí, Paulo? Tens alguma coisa? Tenho. E aí, Paulo, precisa de alguma coisa? Não. Como assim? Era como Paulo estivesse dizendo assim: aquele que me chamou, ele é fiel para me dar tudo o que preciso. Se eu tenho uma bolacha, eu dou glória a Deus. Se eu tiver 2 pão, eu dou glória a Deus. Se eu não tiver nenhum pão, eu continuo dando glória a Deus. Porque eu sei que Ele provê todas as coisas para a minha vida. E meus queridos, esse texto que nós lemos, ou esse ensinamento que Paulo nos dá através das Escrituras Sagradas, faz com que o homem compreenda e entenda que o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de barganha. Não. Uma certa feita, Jesus disse assim a Pedro: Pedro, quando tu eras mais novo, tu ia, Pedro, para onde tu queria. Mas agora, Pedro, depois de velho, tu vai ser levado para lugares que tu não queres ir. Deixa eu concluir aqui com esse texto para, para o nosso deleite espiritual. João capítulo de número 25, 21, verso de número... Vamos iniciar do verso de número 13. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: escute, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. O verso de número 16, tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Veja a diferença, cordeiro e ovelha, né? E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, versículo de número 18. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Tu se vestia, Pedro, a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderão as mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Eu amo as Escrituras, irmão, porque as Escrituras não nos deixam confundidos. E eu criei esse canal com um único objetivo: trazer uma palavra, né? Como as Escrituras nos ensina. Porque a gente vê aí muita gente ensinando da forma que ele quer que as pessoas aprendam. É tão provável que existe N religiões, N denominações e N ensinamentos. E cada ensinamento vai diferir de acordo com como aquela pessoa quer que seja. Mas as escrituras é diferente. Quando Jesus estava em algum debate, Jesus sempre se utilizava das escrituras para mostrar a verdade. Quando Jesus dizia assim: como está escrito na lei? Como é que na vossa lei está escrito? Jesus sempre se baseava no ensinamento das escrituras. E quando Jesus diz essa verdade a Pedro, Jesus estava ensinando a Pedro o que Paulo estava ensinando aos crentes de Filipe. Viver o evangelho é renunciar a si mesmo. É tomar a sua cruz e seguir. Essa cruz faz parte da nossa renúncia. Sem renúncia não há evangelho. Sem evangelho não há salvação. E sem a salvação não há Cristo. Tudo é colocado em sequência. Jesus disse: este meu evangelho será pregado a toda criatura em testemunho de mim. E quando Jesus disse essa verdade a Pedro, Jesus estava dizendo: olha, Pedro, por causa das minhas ovelhas, por causa dos meus cordeiros, tu não irás, irão te conduzirem a lugares que tu não queira estar, ou tu não queria estar. E a gente vê dentro das Escrituras Sagradas o que ocorreu na vida de Pedro, né? A ponto de dizer que na morte de Pedro queriam crucificá-lo, né? E alguns historiadores dizem que Pedro disse que não era digno de morrer da forma que o mestre dele morreu. E crucificaram ele de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno. Mas vamos retornar para o que Paulo ensinava aos crentes de Filipe. Quando Paulo usa esse termo,
Não estou dizendo isto por me sentir abandonado. Era como Paulo estivesse dizendo: tudo e todos podem me abandonar. Mas se Jesus estiver comigo e ao meu lado, é o suficiente para eu vencer todos os obstáculos. É por isso que quando a gente lê o apóstolo Paulo, dá um nó na nossa mente. Né? E uma hora Paulo diz assim: olha, eu vou me gloriar nas minhas tribulações. Como é que o homem em si, em plena consciência, abre a boca para dizer um negócio desse? Quem é que quer ser atribulado? Quem é que quer ser angustiado? Eu digo isso porque na vida secular da gente, se a gente está no trabalho e tem um chefe, né, uma pessoa que é responsável pela nossa, pelo nosso desempenho de trabalho e começa, né, a fazer coisa, a nos perseguir diante do nosso trabalho, a gente entramos logo em desespero. Porque ninguém quer ser perseguido. Ninguém ama ser perseguido. Ninguém ama ser angustiado. Ninguém ama ser atribulado. E quando Paulo estava vivendo um momento difícil, que era uma luta, um espinho na carne dele, e ele orou pedindo que Deus retirasse aquele espinho, e Jesus foi e disse a Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente. Aí Paulo: é Jesus? Então tá bom. Então a partir de hoje, eu vou me alegrar. Vai para aí. Nas minhas angústias, nas minhas injúrias, nas minhas tribulações. Meus queridos, nós estamos vivendo a realidade deste evangelho totalmente distorcido do que ele deve ser. Hoje é mais fácil dizer assim: aceite Jesus para que ele possa lhe dar uma casa boa, um conforto bom, uma vida boa, riquezas. Mas não foi esse evangelho que Jesus trouxe. O evangelho que Jesus trouxe foi aquele evangelho de escolha. Jesus disse assim: ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o homem negar a si mesmo é complicado, irmãos. É complicado, né? O evangelho hoje tem servido para muitos de luxúria, de bel prazer, luxúria e bel prazer. É como aquele cantor Estevão Jacinto, em um dos seus cânticos, Estevão Jacinto, ele diz um refrão assim: tem gente querendo se apropriar da igreja, dizendo que a igreja é sua, é propriedade sua. Levanta muro, faz divisões, fazem separações. Mas no final do seu cântico ele diz assim, ó, mas a igreja, ela é noiva de Jesus. Aí corrobora com aquilo que Jesus disse a Pedro, né? Em Mateus capítulo 16,
Mateus capítulo 16 e o verso de número 18, se não me engano. Vamos conferir aqui nas escrituras, amados. Mateus capítulo 16, verso de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus se referia a ele mesmo, edificarei a minha igreja. Meus queridos, eu quero ver